Nesse vídeo a gente trabalhar com a parte do erro estacionário, que foi o que a gente observou na última simulação que a gente fez. Tá? Então, se a gente se recordar, eu apliquei um degrau unitário e ele convergiu para 0,3. Ou seja, eu estou com um erro de 0,7, que é um erro elevado. A compensação é que ele convergiu mais rapidamente como a gente tinha planejado. Tá? A questão toda é como é que eu trato o erro estacionário. Então, em termos de proposta, o que eu vou fazer? Vamos supor que eu queira observar a variável de entrada do meu processo e não a minha saída, usando o comando feedback do MATLAB. Tá? Então, em essência, basta eu deslocar a planta para a realimentação e a saída ela vai virar o U. Se eu quiser o erro, eu desloco o GC para cá e consigo observar o erro. A gente vai ver com mais detalhe na sequência na simulação. Mas guarda esse deslocamento para que a gente possa usar e poder observar simultaneamente tanto o erro quanto a variável U, que é o esforço. Tá? Bom, qual que é a ideia do erro estacionário? Bom, a gente consegue representar o produto GC-GP por uma função de transferência um pouco diferente do que a gente está acostumado. Qual que é a única diferença? O termo independente tem que ser 1. Tá? Quando o termo independente para cada um dos polos e zeros for 1, vai compor um ganho K. Tá? E esse ganho K é o que vai me dizer qual que é o erro estacionário que vai implicar para uma determinada condição. Tá? Qual que é a proposta? A proposta é o erro estacionário ele varia com o número de integradores que a planta tem ou que do produto controlador planta tem. Então, qual a leitura disso? Olha, se eu não tenho nenhum integrador, eu tenho estacionário degrau infinito na rampa. Quando eu coloco um integrador, eu corrijo o erro estacionário degrau, tá? E passo a ter um erro na rampa, que é melhor do que infinito. Se eu tenho dois integradores, eu tenho 0 e 0 em termos de degrau e rampa. Tá? É isso que a gente vai testar na sequência. Tá? Então, se a gente aplicar o que a gente fez até agora, qual que é a expectativa? Tá? Bom, o nosso KP eu conheço, é 0,53. Tá? Se eu colocar em evidência esse termo para que ele fique unitário, eu tenho esse componente, que é 0,0356. Dá para a gente determinar qual que é o valor do ganho K. Tá? Bom, qual que é o valor do ganho K nesse caso? É 0,8 vezes 0,53, que é 0,4240. Bom, vamos voltar no MATLAB. Tá? 0,4240. Então, o erro, basicamente, ele é 1 sobre 1 mais 0,4240. Tá? 0,7. Que é isso daqui que a gente está vendo. Né? Ele convergiu para 0,3, era para convergir para 1, então, obviamente, o erro é 0,7. Tá? O ponto todo é se eu quiser fazer isso de uma maneira automática, não artesanal, como eu fiz aqui. Né? Então, a primeira etapa eu vou criar o G de malha fechada. Então, quem é o G de malha fechada? É o feedback, tá? De GP vezes, vamos colocar assim, 0,53 vezes GP, vírgula 1. Tá? Então, eu estou olhando a minha saída y de t aqui. Tá? Se eu colocar o G erro, tá? Ou vou colocar o G esforço, ele vai ser o feedback, tá? De 0,53 numa malha e o GP na outra. Então aqui o que eu estou olhando é o esforço de controle, tá? E aqui eu vou chamar de G erro. Então quem que vai ser o G erro? Aqui acertando, ele basicamente vai ser o feedback, tá? De 1,053,GP. Tá? Então percebe que eu fui deslocando, né? Tá? Então aqui o erro. Então no primeiro eu tenho GC-GP, realimentação unitária. Aqui eu desloquei o GP para realimentação e aqui eu desloquei o GC-GP para realimentação. Então eu criei três funções de transferência. Tá? Então eu vou conseguir determinar
o y. Quem que é o y? É o L-sim, tá? L-sim de quem? Do GMF, tá? Vírgula, entrada, tá? Vírgula, tempo. Então, o que eu calculei? Bom, calculei a minha saída. Saída no tempo. Tá, vamos colocar o ponto e vírgula aqui. Vou aproveitar essa estrutura. Então, aqui eu vou ter o U, é o L sim G esforço, tá? Para a mesma entrada. Tá? E aqui eu vou ter o erro. Então, vou chamar de E, para ficar um pouquinho, desculpa. Vou chamar de E. Tá? E aqui eu vou ter o G erro. Tá? E aqui a gente pode atualizar. Isso aqui seria um esforço de controle no tempo. E esse cara seria o erro no tempo. Então tem essas três simulações. Tá? Aqui eu poderia montar um gráfico, que seria uma figura. E aí, para a gente não precisar perder muito tempo, vamos aproveitar o que a gente já tem aqui nos gráficos anteriores. Né? Vou pegar essa figura 2. Tá. Então, o que a gente vai colocar? A gente vai ter tempo, vírgula, y, tá? Tempo, vírgula, u, e tempo, vírgula, e. Então, aqui, ymf, para não perder nenhuma variável anterior, como ele já tinha achado. Tá, e vamos analisar que tipo de resposta ele tem. Tá, aqui ficou um erro, que na realidade é vezes. Ok? Então eu consigo olhar todas as variáveis juntas. Vamos interpretar isso com cuidado. Tá? O que é cada coisa aqui? Então, obviamente, esse é o cara o primeiro em malha fechada. Tá? Obviamente, quando eu coloco mais um e menos um, era o que a gente já estava basicamente esperando. Tá? Este segundo que eu tenho aqui, tá? É o erro. Tá? E esse terceiro é o esforço de controle, que no fundo é um menos o outro. Né? Se você pegar a entrada menos a medida, eu tenho o esforço de controle e o erro. Por que os dois são parecidos? E como é que eu sei quem que é quem? Porque o ganho é 0,53, né? Então, se você olhar esse cara aqui, ele está com 2,8, tá? Que é o erro, vezes 0,53, você vai ter metade dele aproximadamente, que é 1,48. Esse daqui é o U, esse é o E, e esse é a minha saída. Tá? Para a gente não ter esse tipo de dúvida, eu posso colocar os nomes aqui na sequência que eu fiz, que é saída, tá? Esforço e erro. Tá? Então a gente pode retomar ele aqui, ficou um pouco melhor, olha. E a gente retoma. Ok? Então eu tenho a saída, o esforço e o erro, tá? Em termos do sinal que eu estou aplicando. Bom, qual que é a proposta agora? A proposta agora é como é que eu elimino o erro. Então a sequência natural disso daqui, tá? É a gente ter uma sistemática de projeto para tentar determinar uma maneira de se tirar o erro, tá? Que é a ideia do próximo